Legal, bom, na aula passada a gente viu o Grid Template Columns, agora a gente vai ver o Grid Template Rows, tá? E é basicamente a mesma coisa, só que no outro eixo, tá? Então eu vou duplicar essa mesma linha aqui, ó, copiei Grid Template Columns, tá? Vou jogar aqui, só que agora eu vou trocar columns por rows, tá? No plural. Vou salvar aqui, beleza. Olha só, aqui eu tô falando que eu quero que ele ocupe 3 rows, ele já tá, né? 3 rows, na verdade, o repeat, e uma fração. Então, basicamente, se não me engano, ele vai acabar ficando do mesmo jeito que tá. Salvei aqui, vou atualizar. Exatamente, ficou do mesmo jeito que tá. Eu vou tirar o repeat aqui por enquanto, porque a gente não quer todas elas do mesmo tamanho. Eu quero te mostrar como que a gente consegue começar a controlar também cada row para ficar com uma altura diferente, tá? Porque a gente afeta a altura dela quando a gente usa o fraction aqui. Então eu vou falar que a primeira row, ou seja, essa linha inteira aqui, né? A primeira row, eu quero que ela fique com 3 FR, 3 frações, beleza? A segunda eu quero que fique com uma fração e a terceira eu quero que fique com 5 frações, beleza? Vou salvar, atualizar e basicamente ela fez isso, tá? Ela ficou então com as alturas proporcionais. Tá reparando como que a gente começa a trabalhar então essa questão dos eixos aqui no nosso CSS Grid? É por aí, tá? A gente vai controlar sempre colunas e rows, mas a coisa começa a ficar mais legal quando a gente começa a controlar elas meio que individualmente. A gente vai ver isso mais pra frente, mas bora se atentar aqui por enquanto no básico, porque o seu layout aí às vezes ele pode encaixar. Você não precisa nem fazer mais além do que simplesmente definir Grid Template Columns e Grid Template Rows, dependendo do seu projeto aí, tá? Você consegue resolver só com isso aqui mesmo. Mas, bora lá. Olha só, aqui a gente definiu, então, essas frações, né? Mas, Brunão, isso aí é fração de quê? É fração que sai de onde? De onde ele está pegando essa altura aqui proporcionalmente ao quê? Bom, ele está pegando proporcionalmente ao próprio elemento, tá? Então, um elemento, uma fração, ele entende que é a altura do próprio elemento. Então, se eu inspecionar aqui, esse elemento está com 64. Por quê? Porque a gente colocou só o padding nele de 32. Então, ele tem 32 em cima, 32 embaixo, ele tem 64 de altura, tá? Então, possivelmente, o vermelho aqui, que está com 5FR, ele vai ter 5 vezes 32, que é o próprio elemento, certo? Se a gente quiser que ele ocupe a fração proporcional ao próprio page wrap, ao próprio wrapper, né, a altura inteira da página, digamos assim, daqui até aqui embaixo, a gente precisa falar que o page wrapper ele tem essa altura. Então olha só o que acontece se eu passar aqui para ele um height, tá? A gente não passou um height ainda. E eu vou passar um height de 100 VH, que é view height, né? Então toda a altura da view, né, que é a nossa altura daqui até aqui, beleza? Vou salvar e eu vou atualizar aqui agora. E agora sim, ele ocupa proporcionalmente, então, 3 frações da altura total, uma fração da altura total e 5 frações da altura total, beleza? Na largura, ele meio que já interpretou automático aqui, mas o ideal é a gente colocar também. Na largura, eu vou colocar porcentagem ao invés de colocar view width, tá? Eu vou usar porcentagem aqui. Por que, Brunão? Por nada, a gente poderia colocar VW aqui também, daria na mesma, só que na largura eu prefiro colocar porcentagem, porque é mais compatível com browsers antigos, embora realmente não faça tanta diferença, tá? Porque se a gente vai usar CSS Grid, a gente já tem que usar nos browsers novos, tá? Mas enfim, hábito, tá? Eu sempre coloco em porcentagem a largura e a altura em view height, tá? Mas poderia colocar o VW aqui tranquilo, beleza? Vou deixar sem porcentagem mesmo. E vou atualizar aqui e vai continuar a mesma coisa. Beleza, bom, Brunão, tá. Tem como eu colocar uma altura constante, uma altura fixa para cada row? Tem, tá? Tem sim. E a gente faz isso da seguinte maneira, tá? Eu vou comentar aqui essa linha, porque ela vai influenciar, né? Já que ela tá dando a altura fracionada para cada row. Então eu vou atualizar aqui. Opa, preciso salvar, né? Vou atualizar aqui. Ele agora tá colocando proporcionalmente cada row aqui, né? Porque a gente mandou o nosso grid ficar com 100 VH. Eu vou tirar o 100 VH também, vou comentar aqui só para você conseguir visualizar cada row numa altura individual. Pronto, voltou. Cada row agora, né, tá com a altura do próprio elemento, beleza? Para a gente fazer isso, para a gente dar uma altura fixa para cada row dessas, a gente usa uma propriedade que chama grid auto
rows. E a gente precisa passar essa altura então em pixels, tá? Porque é uma altura fixa, não é uma altura variável, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 250 pixels. Vou atualizar. E ele aplicou 250 pixels para cada row, tá? E os elementos acompanham naturalmente, beleza? E aí a gente começa a ter um problema quando a gente aplica o auto row, então você precisa ter cuidado com isso, que é o seguinte. Se eu vier aqui no nosso index.html, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho só para ficar mais fácil a gente observar, depois eu encolho de novo na hora que eu for atualizar a página. Se eu vier aqui no index, tá? E aqui onde está o nosso texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no Figma, vou copiar o nosso texto que está lá, eu vou pegar só o texto por enquanto corrido aqui, tá? E eu vou colar aqui na nossa div, na nossa section aqui, texto, beleza? Tranquilo. Vale a pena a gente já colocar os parágrafos para ficar certinho, então eu vou colocar um parágrafo aqui, outro parágrafo aqui e o último aqui. E aí agora a gente pega, copia toda a linha, Ctrl X, joga aqui dentro, mais uma vez, joga aqui dentro também, e para o primeiro parágrafo a mesma coisa. Beleza? Recortou, jogou aqui dentro, salvou. Legal, olha só. Salvei. Se eu vier aqui agora, e repare bem, a gente fez o seguinte, a gente deixou aqui o nosso grid row, né, auto rows, com 250 pixels de altura, ou seja, está arbitrariamente aplicando 250 pixels de altura. Eu adicionei aquele texto lá. Se eu atualizar aqui a página agora, olha o que vai acontecer. O nosso texto, ele passa aqui para baixo e a grid não se readapta à altura, digamos assim. Não faz a altura ficar dinâmica por conta do conteúdo. Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque se o nosso elemento aqui da nossa coluna, ele tiver mais altura, vai acontecer isso aqui. Arbitrariamente, tá, o auto rows vai falar assim, ó, beleza, eu sei que você tem mais texto aí dentro, mas não tem como, cara, é 250 e pronto, tá? Então, só use o grid auto rows se no seu caso fizer sentido, tá? Se você realmente precisar de uma grid que tenha alturas fixas, tá? E que o seu conteúdo vai caber lá dentro, belezinha? Bom, para as nossas grid rows, né? A gente viu o suficiente nessa aula, a gente viu o template rows, a gente viu o auto rows. E aí, a partir da próxima aula, então, a gente começa a explorar como que a gente faz para modificar esses elementos aqui, né, da nossa grid individualmente, e aí sim a gente começa então a ficar mais próximo aí do que a gente tem que fazer aqui no nosso projetinho, né, não me esqueci do projeto, tá, que é esse layout aqui todo quebrado, né, todo diferente tal, com alturas e larguras diferentes. Imagino que você já deva estar desconfiando como a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso então a partir da próxima aula, belezinha? Então, te vejo na próxima aula, valeu!